Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, dando continuidade às nossas reflexões diárias, nessa 15ª semana do tempo comum, domingo, dia do Senhor, hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 13, o versículo 24 ao 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? E o dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, Jesus
para mostrar como é o reino de Deus, ele usa 3 parábolas com elementos do campo, porque aquela multidão a quem Jesus falava, provavelmente eram pessoas do campo, agricultores, famílias que viviam na roça. Nem mesmo seus discípulos compreendiam o que Jesus falava. Só depois que chegou em casa, que Jesus explicou a eles o significado de cada palavra. Queridos irmãos e queridas irmãs, nós hoje vamos refletir em cima da parábola do trigo e do joio. Existe um ditado que todos nós conhecemos, que é que temos que cortar o mal pela raiz. Cortar o mal pela raiz é afastar de nós tudo aquilo que nos leva a pecar, tudo aquilo que nos afasta do reino de Deus. E tem outro ditado, outra passagem que diz: temos que separar o joio do trigo. Isso é o pensamento de nós humanos, que somos pecadores. Muitas vezes acontece isso até com nós, que somos agentes de pastorais, exercemos algum ministério na comunidade. Muitas vezes nós queremos apontar, julgar as pessoas precipitadamente. Quando tem alguém que às vezes pensa ou se comporta diferente de nós, nós já queremos precipitadamente fazer o julgamento. E o que Jesus vem nos contar nessa parábola hoje é totalmente diferente. Deus pensa diferentemente de nós. Quando os empregados viram que existia o joio junto com o trigo, correram, foram chamar o patrão e lhes disseram: Senhor, não plantasse só joio? Como é que apareceu? Aliás, não plantasse só trigo? Como veio aparecer o joio? E o patrão disse: foi o inimigo que semeou o joio. E os empregados queriam arrancar. Mas o patrão, ele disse: deixai crescer um e outro. E no tempo da colheita, recolhei primeiro o joio, fazei feixe, amarrai-o e jogai no fogo para queimar. E o trigo recolhei em meu celeiro. Queridos irmãos e queridas irmãs, isso vem nos mostrar quanto que o Senhor é paciente com cada um de nós. O Senhor espera que cada um de nós nos convertamos. Ele tem essa paciência, porque Ele é misericordioso e Ele espera que nenhum de seus filhos e filhas se percam. Mas a conversão não é algo que acontece da noite para o dia. Conversão leva tempo. Não é igual alguns irmãos nossos, irmãs, que saíram da nossa igreja católica e foram seduzidos por falsos pastores, foram para outras religiões e lá disseram: agora eu me converti, agora encontrei o Senhor. E não é bem assim. Conversão é um processo lento, exige muita renúncia de cada um de nós. Conversão é como a semente de uma árvore frutífera que nós semeamos, ela nasce, vai crescendo e às vezes leva anos e anos para começar a dar os seus frutos. E assim é a nossa conversão. Ela leva tempo, mas o Senhor dá essa oportunidade para que cada um de nós possamos nos converter e alcançar o reino de Deus. E outro detalhe que nos chama a atenção nessa passagem é que diz que o inimigo semeou o joio quando todos dormiam. O que Jesus quer dizer com isso? O inimigo
quer semear o joio em nossos corações no momento de nossas fraquezas, quando nós estamos fracos espiritualmente, quando a nossa fé, às vezes, devido a tantos e tantos problemas que ocorrem em nossas vidas, às vezes nós ficamos fracos espiritualmente, é ali que o inimigo quer semear o joio. Assim como aconteceu com Jesus, quando Jesus jejuou 40 dias e 40 noites no deserto, quando ele sentiu fome, o diabo apareceu para oferecer coisas mirabolantes. Mas Jesus não se deixou seduzir, porque ele estava alimentado pelo Espírito Santo. E assim é cada um de nós. Como diz São Paulo na segunda leitura de hoje, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Nos momentos que nós estivermos fracos espiritualmente, é o Espírito que vem nos fortalecer. Por isso que nós temos que deixar o nosso coração ser um tabernáculo do Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo fazer morada. Queridos irmãos e queridas irmãs, que essa palavra de hoje venha ainda mais fortalecer a nossa fé e a nossa esperança, para que ao final da nossa peregrinação terrestre aqui na terra, nós sejamos recolhidos em cesto e levados para o celeiro do reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Com a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, São Brás, padroeiro da nossa paróquia, todos os padroeiros de nossas comunidades, abençoe-nos o Deus amor, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, tenham um abençoado domingo e, como diz a música do Padre Marcelo e do Gustavo Lima, que Nossa Senhora passe à frente, que Nossa Senhora caminhe em nossa frente, de todos nós e de nossos familiares, porque com certeza nós teremos uma boa semana pela frente. Glorificai ao Senhor com vossa força, vamos em paz, e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.